Boa noite para você de casa, agora é o NTV News chegando. Mais um boletim de alta nos casos de Covid-19 em Patos de Minas. O governo de Minas recomenda a terceira dose anti-Covid para adolescentes e mete alerta para tempo seco. Área de loteamento no bairro Planalto arde em chamas. Na reta final do encerramento das campanhas de vacinação contra a gripe e sarampo, Patos de Minas está longe da meta. Contagem regressiva para fim do prazo para declarar o imposto de renda e 2.000 contribuintes patenses ainda não prestaram contas ao Leão. Decreto proíbe venda e consumo de bebida alcoólica no terminal rodoviário de Patos de Minas, de 10 da noite às 6 da manhã. Dinheiro que a Prefeitura de Conceição do Mato Dentro gastaria com shows milionários corresponde a 23% do investimento com educação básica. Em casa, Gustavo Lima canta por mais de 3 horas na Sunset do Embaixador. Mamoré inicia preparativos para disputar a segunda divisão do Campeonato Mineiro. Jornalismo de resultado. Depois de reportagem na NTV, ponte quebrada há cerca de 3 anos nas comunidades de São Miguel e Poutreiros é consertada. Tem ainda a análise da notícia e muito mais informações a partir de agora. A partir de agora está proibido o consumo e venda de bebida alcoólica dentro do terminal rodoviário de Patos de Minas entre as 10 da noite e as 6 horas da manhã. Entrou em vigor um novo decreto da Prefeitura de Patos de Minas que proíbe comercializar e consumir bebida alcoólica no terminal rodoviário entre 10 da noite e 6 da manhã. A medida foi acordada entre o Procon Municipal e a concessionária responsável pelo terminal para favorecer a segurança no local. Também ficou acertado que a empresa fará a contratação de vigilantes e vai revitalizar a pintura, a iluminação e áreas verdes da rodoviária. A Prefeitura de Conceição do Mato Dentro iria gastar R$2.300.000 com shows. Shows sertanejos, né? Na 32ª cavalgada do Jubileu do Senhor Bom Jesus de Matozinhos. Quase 25% dos investimentos que fez na educação básica em 2021. O valor total de R$2.300.000 com contratações de shows sertanejos pela Prefeitura de Conceição do Mato Dentro, R$1.200.000 só com Gustavo Lima, corresponde a 23% de investimentos em educação básica. De acordo com o Tribunal de Contas do Estado, o município investiu cerca de R$10 milhões em educação básica no ano passado. A verba da contratação do show seria com recursos da compensação financeira pela exploração mineral, pago pelas mineradoras às cidades onde há atividades minerárias. Porém, essa verba só pode ser usada em educação, saúde e infraestrutura. Em nota, a Prefeitura defendeu que a cavalgada do Jubileu do Senhor Bom Jesus do Matozinhos vai trazer desenvolvimento para a cidade. Entretanto, os shows de Gustavo Lima, de Bruno Marrone e outros artistas foram cancelados pela Prefeitura. O Ministério Público de Minas Gerais já tinha instaurado uma notícia de fato que apura se há elementos para a abertura de inquérito. Em Roraima, o Ministério Público abriu inquérito depois que a Prefeitura de São Luís pagou R$800 mil pelo show de Gustavo Lima. Em casa, Gustavo Lima cantou para mais de 10 mil pessoas na Sunset do Embaixador neste domingo. O cantor não se apresentava em Patos de Minas há 4 anos. No estacionamento comandado pela PAI, uma fila de carros. Muitos motoristas esperavam conseguir uma vaga. A festa, que começou 2 horas da tarde, estava bombando. De pouco a pouco, o amontoado de gente ficava ainda maior. Além de DJs como o Filipim, que é de Patos de Minas, também subiram no palco Dendeuzinho e outros artistas. A multidão também curtiu o show dos meninos de Patos de Minas, Bruno e Denner, dupla apadrinhada pelo embaixador. Bruno e Denner, um é da nossa região, Presidente Olegário, o outro é de Patrocínio. E tem uma música deles que está estourada em toda a região, que é a Vingadora. E essa música não sai da cabeça da gente, porque conta uma história muito engraçada, né? Conta pra gente. É isso aí. A gente, na verdade, a Vingadora é a composição do Denner. Essa música a gente fez para aquela pessoa que acha que acaba de terminar e já tem que sair metendo louco, né?
E fala que se você não tivesse bancado a Vingadora, dava tempo da gente voltar. Mas como você tocou a vida pra frente, a gente agiu na maldade. Quem pisa no amor tropeça e cai na saudade. Cai na saudade. E olha, eu vi que todo mundo cantou junto com vocês quando vocês cantaram essa música aqui. Cara, essa música a gente participou no DVD do Gustavo e ela acabou meio que virando nossa, né? A gente canta nos shows, a gente abre o show com ela, encerra o show com ela, a galera tem cantado bastante, tem aceitado bastante a gente, então a gente tá muito feliz. É uma música bem maravilhosa. Nós começamos agora, tem 2 anos e a gente já vem vivendo coisas maravilhosas, a gente já vem, todo lugar que a gente chega, as pessoas recebem a gente com o maior carinho do mundo, então é isso que importa. Agora a gente vem com um trabalho novo e com certeza, mais uma vez, as pessoas vão abraçar. Quanto mais o relógio ia contando os minutos, mais ansiedade pela chegada do embaixador. O show, que estava previsto para acontecer às 6 horas da tarde, só teve início quase 1h30 depois. Na chegada, Gustavo Lima atendeu apenas alguns amigos mais próximos e não quis falar com a imprensa, mas fez a promessa de que iria conversar com a equipe. No palco, Gustavo Lima cantou os sucessos do início da carreira e sucessos atuais, como a música Bloqueado. Teve fã que chorou, levou cartazes para chamar a atenção do artista, e outras até marcaram na pele o amor pelo ídolo. Sou muito fã do Gustavo Lima, gosto demais, de coração. Realizei, hoje é um sonho realizado, realizei meu sonho de ver esse cara na minha frente. A prova do meu amor. Você gosta muito, porque olha, a tatuagem está perfeita. Eu amo de paixão. Você também é fã do Gustavo Lima? Lógico, primeira, muita fã. Ai, do Gustavo Lima, hein? Eu amo. Qual que é a música que você mais gosta? Todas. Eu só queria dar um abraço nele, por favor. Você gosta muito dele? Muito. De verdade, estamos de volta, graças a Deus, está voltando o mercado. E a gente que fica nos bastidores, igual eu fico muito na composição, hoje vim acompanhar de perto também algumas filhas que ele gravou, algumas músicas que ele canta que não é dele, mas está no repertório. Mas estamos de volta, muita música vindo. Tô sentindo você tão distante, se arrumando demais. Depois de quase 3 horas de show, o embaixador desceu do palco, estava bastante cansado e foi para casa descansar. Não atendeu a equipe de reportagem, mas a festa foi muito boa. Muitas pessoas divertiram aqui, porque essa é a primeira vez que o embaixador vem em Patos de Minas depois de um período crítico da pandemia. As imagens são de Diego Braga, Rafael Ribeiro, direto para o jornalismo da NTV. Este evento, né, esse show foi aí produzido e realizado pelo próprio Gustavo Lima e sua equipe da Balada Promoções. A seguir aqui no News, nova CNH começa a ser expedida esta semana. Evasão escolar mais que dobrou no ano passado. A reta final do encerramento das campanhas de vacinação contra a gripe e sarampo, Patos de Minas está longe da meta. Olha, nunca é tarde para sonhar com o seu sorriso mais completo e saudável, né? Na Oral Unique, Clínica Odontológica Premium, você conta com uma estrutura completa e moderna, onde você faz exames, tratamentos e procedimentos na própria clínica, aos cuidados de profissionais altamente especializados. É a garantia do seu implante dentário com máxima qualidade, praticidade e segurança de um sorriso mais saudável e ainda mais bonito, né? Então agende o seu horário para uma avaliação com a equipe Oral Unique. Telefone 3826-0800 ou mande mensagem no WhatsApp 99929-9800. Oral Unique, você pode e merece o melhor. A partir desta quarta-feira, a Carteira Nacional de Habilitação passa a ser emitida em um novo formato. O documento está mais moderno e pode constar o uso do nome social e também da filiação afetiva do condutor, se assim desejar.
Foi também incorporado um código internacional utilizado nos passaportes que permite ao condutor embarcar em terminais de autoatendimento nos aeroportos brasileiros. Como terá informações impressas em inglês e francês, além do português, o documento facilitará o uso em outros países. A substituição da CNH não é obrigatória. Ela será implementada de forma gradual para as novas habilitações, na medida em que os condutores renovem ou emitam a segunda via do documento. A taxa de abandono escolar no ensino médio na rede pública mais que dobrou no ano passado. Os dados são do INEP, um prejuízo educacional, econômico e social para todo o país. Tem só 5 meses que os filhos de Priscila voltaram para a sala de aula. Desde que as escolas fecharam em 2020 por conta da pandemia, Tamires e Thales tinham parado de estudar. Pela falta de recursos, né? Porque eu tenho só um aparelho móvel e são 2 crianças, as aulas costumavam ser no mesmo horário, nos mesmos dias, então isso eu acredito que dificultou bastante. Um levantamento da organização Todos pela Educação apontou que cerca de 244 mil crianças e adolescentes entre 6 e 14 anos estavam fora da escola no segundo trimestre de 2021. Em 2019, eram 90 mil estudantes, o que representa um aumento de 171% da evasão escolar. Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, foi uma das cidades que sentiu o afastamento dos alunos durante o período mais crítico da pandemia. Poucos foram os estudantes que conseguiram manter um vínculo forte com a escola nesse período de ensino remoto, exatamente por conta de todas as nossas dificuldades econômicas, sociais, principalmente naquilo que se relaciona ao acesso às tecnologias digitais, a inclusão digital. A unidade de ensino onde Tamires e Thales estudam não desgrudou da família. No ano passado, foi estabelecido o modelo híbrido para as aulas. Mesmo assim, Priscila achava desnecessário expor os filhos ao risco. Já as crianças estavam desmotivadas porque tinham perdido boa parte do conteúdo. Eles acostumaram a ficar em casa, acostumaram a não ter essa responsabilidade de ter que vir para a escola todos os dias. E acabaram desgostando mesmo. E eu acho que foi fundamental a escola ter buscado, A escola o tempo inteiro estava ali apoiando, dando um suporte para a gente. A evasão escolar não impacta só a aprendizagem. Esse fenômeno também tem um custo social. A cada ano, o país perde R$371 mil por jovem que não concluiu os estudos, já que menor instrução também pode significar menor capacidade de gerar renda no futuro. Os dados são de um estudo da Fundação Roberto Marinho em parceria com o INSPER e mostram o peso da educação no desenvolvimento de um país. Segundo o levantamento, os jovens que não concluem a educação básica passaram 10% a menos de sua vida produtiva ocupados e, quando ocupados, passarão quase 20% a menos do seu tempo em empregos formais. Eles também receberão remunerações até 25% menores do que receberiam se tivessem concluído a educação básica. Todos os países desenvolvidos, eles investem em educação. E eles investem em educação porque a educação também traz retorno para a economia. Quando a gente vai olhar para o perfil de meninos e meninas que estão fora da escola, a gente está falando de crianças e adolescentes que são de baixa renda, são meninos e meninas negros, indígenas, pardos. Então, muitas vezes moradores de periferias, de zonas rurais. Então, a gente está falando de um público que vem sendo sistematicamente deixado de fora. E não existe desenvolvimento de país se a gente não pensar numa perspectiva de diminuição de desigualdades. Em Contagem, a busca ativa também tem sido feita na comunidade para reintegrar à escola adultos que não continuaram os estudos. O trabalho árduo tem rendido frutos. Silvana é diarista e parou de estudar no ensino fundamental. Agora, aos 56 anos, voltou para a sala de aula em busca de um futuro melhor. Quando eu vinha lá de casa, aí eu ia a letra lá, assim escrito lá, eu, juntava as palavras, igual que eu estou aprendendo, eu falei, gente, como faz falta, Paixão bom, porque eu já estou aprendendo, graças a Deus, eu estou conhecendo as letras, isso que eu quero é formar mesmo, arrumar uma coisa, ter uma coisa melhor, para mim, Encerra no dia 3 de junho as campanhas nacionais de vacinação contra sarampo e a influenza. Em Patos de Minas, as metas ainda estão longe de serem alcançadas. O prazo para se vacinar contra a influenza e o sarampo está prestes a se encerrar e a quantidade de pessoas imunizadas ainda não é suficiente para que a imunidade coletiva seja alcançada em Patos de Minas.
Oficialmente, a campanha se encerra nessa sexta-feira. A gente não sabe se vai ter prorrogação ou não, mas a gente ainda está com a cobertura bem aquém do necessário. O objetivo é alcançar 95% da vacinação e a gente está, de modo geral, com 61% da população vacinada. Se a gente for ver por classes, por grupos prioritários, crianças e gestantes são os que estão mais baixos ainda. Já foram vacinados contra a gripe 57% dos trabalhadores da saúde, 75% dos idosos, 28% das crianças, 24% das gestantes e 46% dos professores. E para a vacinação do sarampo, 57% dos trabalhadores da saúde foram imunizados e 52,13% das crianças, o que representa 3.999 doses, faltando ainda 7.671 crianças a serem vacinadas. As pessoas elegíveis, pode procurar qualquer unidade básica de saúde, não é necessário ser a unidade básica que ele pertença. A fim de estimular a vacinação e completar a cobertura necessária para a imunidade coletiva, uma campanha será realizada no sábado no ginásio poliesportivo do Unipan. A gente vai estar abrindo no sábado, lá na Unipan, no poliesportivo do Unipan, no mesmo lugar que eram feitas as vacinas do Covid, um dia de vacinação para influenza, para triviral, para Covid, para as pessoas que não conseguirem comparecer até nas unidades de saúde até na sexta-feira. Vai funcionar de 8 às 15 horas. A seguir aqui no News a gente fala do tempo. Família que veio da Bahia para Patos de Minas pede ajuda. Você vai ver que o Mamoré iniciou os preparativos para disputar a segunda divisão do Campeonato Mineiro. Uma família que veio da Bahia em busca de oportunidades de emprego em Patos de Minas tem enfrentado dias difíceis. Eles não têm móveis, agasalhos e falta até comida. Dilma e a família chegaram em Patos de Minas no dia 10 de abril. Ela veio de São Sebastião do Passé, interior da Bahia, em busca de melhores oportunidades de trabalho e estudo para os filhos. No entanto, ainda precisa de ajuda para se estabilizar. No momento está difícil, porque eu tenho 4 filhos e a gente está dormindo no chão. É muito frio a madrugada e também questão de alimento, a gente não tem. A gente vai sempre ali na casa de minha prima, toma café, almoça, janta, mas assim, tá difícil para ela também, porque a filhinha dela tá doente, foi se internar hoje com infecção. E aí a professora de minha filha, que eu matriculei, veio aqui em casa, viu minha situação e aí me indicaram para procurar vocês, para procurar ajuda, que vocês ajudam as pessoas. E aí eu fui procurar, porque com 4 crianças, eu comecei a trabalhar agora, ainda nem paguei a fiança do aluguel, tá difícil, aí por isso estou precisando de ajuda. Quem puder me ajudar, eu vou agradecer muito. Ela e o marido conseguiram um emprego em um frigorífico na cidade, porém precisam pagar o aluguel, comprar alimentos e móveis para casa. A família está dormindo em colchões no chão da casa e o frio tem sido uma das grandes dificuldades durante as noites em Patos de Minas. Eles inclusive precisam cobrir as frestas da janela com cobertores para evitar o vento frio. A gente só veio com a roupa do corpo, porque lá também não tem trabalho, então a gente lá estava passando por dificuldade, apesar de lá eu tinha casa própria, mas eu tenho 4 filhos e a dificuldade estava grande. Aí a gente resolveu procurar melhoras, não só pra gente, pra questão dos nossos filhos também, porque meu filho tem 16 anos e lá não tem oportunidade para eles crescer na vida. Aí a gente também pensou nisso, por isso que a gente veio para Patos. Interessados em ajudar com doações de roupas ou móveis, podem entrar em contato pelo telefone 71 99979 2409 ou procurar a família de Dilma na rua Juvencio Cirino, número 610, no bairro São José Operário. Para doações via Pix, a chave de Dilma é o CPF 050 671 865 42. Roupa, qualquer móveis usado, uma cama para meus filhos dormir, alimento também, porque a gente no momento está desprovido de alimento, está difícil, até chegar o próximo mês a gente se estabilizar. O que o pessoal puder ajudar vai ser bem-vindo. Beleza, tem algo mais? A gente pode falar só isso? Não, no momento é só isso, estou precisando mesmo de ajuda. O Mamoré começou os preparativos para disputar a segunda divisão do Campeonato Mineiro. O torneio terá início em agosto.
O Mamoré Esporte Clube está fora dos gramados desde o início da pandemia. O time patense agora se prepara para contratar a equipe que irá trabalhar durante a segunda divisão do Campeonato Mineiro. Ainda não contratamos ninguém, né? Mas está em andamento, já estamos à procura de um diretor, né? Porque o primeiro passo é o diretor, porque o diretor que vai começar a correr atrás do jogador, né? E o técnico também já é imediato. Então, as duas pessoas primeiro que nós vamos contratar para o Mamoré, o diretor e o técnico. A estreia do clube será no dia 6 de agosto, mesma data em que a competição tem início. Entretanto, o Sapo ainda não sabe qual será o oponente. Ainda não conhecemos nenhum deles, né? Porque tudo vai começar agora esse ano, pela primeira vez, né? Mas eu acredito que todo adversário é difícil, né? Então nós que temos que preparar e fazer um time forte para competir. Um time que nós temos que fazer para subir, não só competir, mas para subir também, né? Para o modo 2, para ano que vem nós estaremos disputando o modo 2. O Mamoré está escalado no grupo 3 da Segundona com as equipes do Araxá, Paracatu, Inter de São Gotardo, Inter de Minas, Serranense, Coimbra e Nacional de Uberaba. Eu acredito que não tem nada difícil. O importante é saber montar o time, para o time competir e fazer um bom trabalho, porque Patos de Minas e o Mamoré tem uma torcida muito grande, né? Tem motivação, tem torcida, né, que vai no estádio, isso aí é o mais importante. E também para nós trabalhar também, eu estou muito confiante aí no sócio torcedor, no torcedor, que o Mamoré, ele não é meu, ele é do torcedor, ele é do povo de Patos de Minas, né? João Alemão está otimista com a competição e pretende até celebrar o aniversário do clube no estádio Bernardo Rubinger de Queiroz. É um time mais velho, antigo, ele vai fazer 73 anos, agora no dia 13 de junho. Até nós já vamos fazer ali uma confraternização para os torcedores do Mamoré. Vamos fazer ali uma galinhada, um feijão tropeiro, e quero convidar todos os torcedores do Mamoré, nosso torcedor, para estar lá com nós, para a gente confraternizar, né, tomar ali um refrigerante junto, tá? Então é isso aí que eu quero fazer, deixar aí para a torcida do Mamoré, pode ficar animada, pode levantar seu autoestima aí, porque o Mamoré vai fazer um time, né, para nós vencer mesmo, para nós chegar lá no modo 2, e é isso aí, o Mamoré tem que alavancar de novo. Voltar, né, a figurar entre o futebol mineiro aí. Vamos falar da previsão do tempo agora então. Para os próximos dias, a temperatura terá ligeiro aumento e atenção para o tempo seco, viu? Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Na compra da armação mais lentes, você ganha esse lindo óculos de sol. New Color, 3 óticas em Patos de Minas. A umidade relativa do ar pode chegar a 20% durante a tarde no Alto Paranaíba e Noroeste. Alerta amarelo do IMET para cuidados com a saúde e risco de incêndios. Com o ligeiro aumento na temperatura na região, em Patos de Minas varia de 16 a 30 graus nesta terça-feira. Mesma previsão para Lagoa Formosa e Rio Paranaíba. Em Coromandel, mínima de 16 e máxima de 32. Já em Lagamar, varia de 17 a 31 graus. No instantes aqui no NTV News, a gente vai mostrar para você que mais um boletim de alta nos casos de Covid-19 foi registrado em Patos de Minas. E o governo de Minas recomenda a terceira dose anti-Covid para adolescentes. Nunca é tarde para sonhar com seu sorriso mais completo e saudável. Na Oral Unique Clínica Odontológica Premium, você conta com uma estrutura completa e moderna, onde você faz exames, tratamentos e procedimentos na própria clínica, aos cuidados de profissionais altamente especializados. É a garantia do seu implante dentário com a máxima qualidade, praticidade e também segurança, e de um sorriso mais saudável e ainda mais bonito. Então agende seu horário para uma avaliação com a equipe da Oral Unique pelo telefone 38260800 ou mande mensagem no WhatsApp 999299800. Oral Unique, você pode e merece o melhor. Olha, adolescentes com idades entre 12 a 17 anos podem agora ser vacinados com a dose de reforço contra a Covid-19. A recomendação é da Secretaria de Estado de Saúde. Cidades com estoque de doses já podem iniciar essas aplicações. Por recomendação do Ministério da Saúde, a terceira dose contra a Covid-19 foi disponibilizada para adolescentes e já está disponível nas unidades de saúde da família de Patos de Minas. Foi aprovado nesse final de semana, a terceira dose ou a dose de reforço para os adolescentes de 12 a 17 anos. Todos os adolescentes nesta faixa etária que já estiverem 4 meses da última dose, pode estar procurando as unidades para se vacinarem.
A gerente de epidemiologia, Lilian Amorim, chama atenção para a necessidade do grupo de adolescentes se imunizar com a dose de reforço. Foi liberado nesse momento para os adolescentes, né? A gente quer chamar a atenção dos pais para a importância dessa revacinação, que a gente sabe que a imunidade ela cai a partir do 4º mês. A gente está vendo aí nos últimos dias uma crescente dos números, infelizmente, novamente, de casos leves, mas está crescendo. A gente acredita que ela está de uma forma mais atenuada por causa da vacina. E os demais grupos que já estavam liberados, 3ª e 4ª dose, encontram um número de pessoas muito grande que não tomaram essa vacina. Então a gente pede que eles procurem as unidades para se vacinarem sim, porque é a melhor forma que a gente tem para conter essa doença. Devido ao recente aumento no número de casos de Covid-19 no município, ela orienta que pessoas resfriadas fiquem atentas. Estamos nesse período de inverno, né, que as doenças respiratórias já são mais propícias e a gente está vendo muitas pessoas falando assim, eu só estou com uma gripe, Então, que as pessoas com sintomas gripais procurem as unidades de saúde para fazerem os testes, para que elas possam se isolar e não continue propagando a doença. Chegando a análise da notícia nessa segunda-feira comigo, a jornalista Ludmila Bahia. Boa noite, Ludmila. Reforço chegando. Ainda bem. Boa noite, Odair. Boa noite a todos que estão conosco no NTV News, na análise da notícia também. Dose de reforço, então, disponibilizada para adolescentes de 12 a 17 anos. Mas a preocupação das autoridades também é com as doses em atraso. Segunda dose, dose de reforço, principalmente para crianças e também idosos. É uma realidade em Patos de Minas. A meta está longe de ser alcançada, de 90%, que é um índice estabelecido pelo Ministério da Saúde. E agora tem essa nova notícia dessa liberação da 3ª dose. Então, é preciso ficar atento, de fato, ao calendário vacinal, ao cartão de vacinas, para saber se está na hora de você tomar, que seja a 2ª dose, dose de reforço, 3ª ou a 4ª, se for o caso, se você estiver incluído ou incluída nesse grupo. Mas o que a gente sabe é que a gente tem, de fato, essa crescente de casos em Patos de Minas. E se a gente tem esse momento de casos leves, de muitos casos, e esses casos sendo leves, boa parte disso se deve também à vacina contra a Covid-19. Muito bem, para falar em Covid-19, a gente vai com os dados, né? Com casos em alta, a Prefeitura de Patos de Minas voltou a publicar os boletins de Covid diariamente. E pela 5ª semana consecutiva, os números de infectados subiram. No boletim desta segunda-feira foram confirmados mais 202 casos de Covid-19. No da última sexta-feira foram 126. Agora são 235 casos ativos, 39 a mais do que no informe anterior. A quantidade de pessoas internadas em Patos de Minas permanece o mesmo: 9 em leitos clínicos e 2 em UTI. Somadas as pessoas do município e de outras cidades, 12 estão em enfermaria e 3 em leitos de terapia intensiva em Patos de Minas. O número de mortes permanece em 589. Casos ativos em alta, daí a importância das pessoas procurarem imunização, né? Por mais que a situação esteja relativamente sob controle, mas o que a gente percebe aí, se a gente retroagir a essas 5 semanas anteriores, é que o número era bem menor. A gente teve por mais de 40 dias casos zerados de internações e a gente vê dia após dia esse número subindo ligeiramente aí nos boletins epidemiológicos de Patos de Minas, do estado. A gente percebe também essa alta nos casos em todo o Brasil. Então, Odair, é preciso aí ficar atento aos cuidados, ficar atento às vacinas, conforme a gente acabou de ver esse chamado das autoridades de saúde aqui de Patos de Minas. A gente espera que esses números não façam com que a gente tenha uma ocupação maior aí de leitos, né? Que é uma outra grande preocupação, justamente com a nossa estrutura hospitalar. Tomara que justamente essa vacinação possa barrar essa explosão de casos que se agravam e precisam ir para os hospitais, né? Até porque houve uma desmobilização de leitos. Sim. Os leitos foram colocados à disposição para tratar doentes com
outras comorbidades e não com Covid-19. Então a gente tem essa articulação diferente aí quando se fala na estrutura hospitalar, mas certamente prontamente esses hospitais têm que atender essa demanda que aparecer. No caso de hospitais públicos, Patos de Minas é referência aí para 33 municípios, tem que colocar à disposição esses leitos, porque é uma situação em que com certeza as autoridades não esperavam em passar novamente, mas a gente viu esse retrato, essa crescente de casos em outros países. A gente viu no momento de queda, depois estabilização, depois alta, e a situação se repete no Brasil. Isso reforça a necessidade de esse olhar cuidadoso das autoridades com as medidas necessárias de campanha, de conscientização, de chamamento para vacina, de orientação para uso de máscara quando essa for conveniente. O que não dá é para baixar a guarda contra a Covid-19 e a gente ter um alastre de casos e a situação sair completamente do controle, conforme a gente viu diversas e reiteradas vezes. Até porque nós estamos no momento em que temos elevação de casos de dengue e também muitos sintomáticos de gripes, ou seja, gripe, dengue e mais o aumento nos casos de Covid vai certamente impactar nos nossos setores de saúde. E no caso lá da UPA, sempre lotada. Que já é impactada, né? Olha, na sequência aqui no News, contagem regressiva para o fim do prazo para declarar o imposto de renda e 2.000 contribuintes patenses ainda não prestaram contas ao Leão. E depois de reportagem da NTV, ponte quebrada há cerca de 3 anos nas comunidades de São Miguel e Poutreiros é consertada. Termina nesta terça-feira o prazo para entregar a declaração do imposto de renda. Em Patos de Minas, 2.000 contribuintes ainda não enviaram o documento à Receita Federal. Mais de 2.000 patenses ainda são aguardados para efetuar a declaração do imposto de renda. O prazo para enviar a documentação sem multa termina nesta terça-feira. Até hoje, dia 30 de maio, nós já recebemos aqui em Patos de Minas em torno de 29.000 declarações. A expectativa para amanhã, o último dia, que seja entregue acima de 31.000 declarações. Ou seja, ainda tem mais de 2.000 contribuintes ausentes aí da entrega da declaração. Mesmo que o número represente apenas 6,5% do total estimado de declarações em Patos de Minas, o chefe da Receita Federal relata que os atrasos ocorrem frequentemente. Acontece inclusive os retardatários. O ano passado nós tivemos mais de 1.000 declarações entregues fora do prazo, ou seja, 1.000 contribuintes que pagaram multa ou tiveram o CPF em situação de pendente de regularização, tendo em vista não ter cumprido o prazo. É preciso estar atento com a documentação obrigatória para evitar erros e não cair na malha fina do leão. A orientação é buscar a documentação, juntar a documentação o mais rápido possível e transmitir a declaração o quanto antes. Não deixar para o dia 31, a última hora ainda, né, inclusive. E aquele contribuinte que eu não consegui juntar toda a documentação, a gente orienta que entregue faltando algum dado, para que depois ele possa, assim que localizar o documento, retificar a declaração e ficar com a situação regular. A multa para quem deixar de declarar o imposto de renda é de 1% ao mês sobre o imposto devido, limitado a 20% do valor total. Primeiro, assim que ele entregar depois do prazo, ele vai pagar uma multa mínima de R$ 165,74. Lembrando que essa multa pode acrescer dependendo do imposto devido apurado na declaração. Então, quanto maior o imposto, maior a multa. Além dessa multa, o contribuinte tem o CPF, repetindo, na situação pendente de regularização, impedido de operar em bancos, certidão negativa ele não vai conseguir retirar na Receita Federal, também não pode participar de concurso público e outros impedimentos legais. Tem gente que ainda não cumpriu esse prazo aí, então tem que ficar muito atento, né? Porque é amanhã o último prazo. Você é dessas pessoas que deixa para a última hora ou você já se organizou? Olha, daí infelizmente eu sou dessas que deixa bem para a reta final, mas correria, né? Não perco o prazo, porque aí fica complicado, pagar multa, incide essas taxas e aí é difícil. Então a gente tem que ficar aí atento ao relógio, cumprir o prazo. Então, se for o seu caso, se dedique aí, porque termina amanhã. Já que a gente está falando aí de economia, Ludmila, o MEC, o Ministério da Educação, promovendo cortes na educação que vai atingir as universidades, inclusive a UFO, né? Pois é, esse foi um corte anunciado pelo MEC nesta segunda-feira, vai incidir sobre todas as universidades federais e vai impactar todos os eixos de uma universidade ou um instituto
federal em questão. Fato é, Odair, que esse corte, por exemplo, na UFO, será da ordem de 19 milhões de reais. É o cerca de 14% do que é repassado à Universidade Federal de Uberlândia. Ainda não se sabe quais setores do campus de Patos de Minas vão ser afetados com esse corte anunciado nesta segunda-feira. Mas foi uma notícia recebida com muita tristeza por todo o corpo docente e também discente das universidades federais. No caso da UFMG, o corte é da ordem de 32 milhões de reais. Isso impacta melhorias na infraestrutura, setor de pesquisas e outros investimentos. O temor, Odair, é como esse corte vai afetar principalmente Patos de Minas, porque a gente tem aí uma novela que é a construção do campus, que a gente estava com uma luz no fim do túnel, que prestes a ser concluído esse primeiro prédio nos próximos meses, mas pode ser afetada e atrasada essa obra caso a universidade tenha que remanejar os recursos diante a mais esse corte anunciado aí pelo MEC. Então, é uma notícia, uma situação complicada. O reitor da Universidade Federal de Minas Gerais já anunciou, olha, vai faltar tudo. Então, a gente vai acompanhar e ver como que esses 19 milhões cortados da UFO vão afetar o campus Patos de Minas e demais campi da Universidade Federal de Uberlândia. Provocado pelo contingenciamento do governo federal para a questão de atingir ou não o teto de gastos num ano eleitoral, inclusive, né? Olha, um suposto incêndio criminoso foi registrado na tarde desta segunda-feira no loteamento do bairro Planalto, em Patos de Minas. Foram mais de 2 horas de trabalho intenso e vários litros de água até que uma equipe dos bombeiros conseguisse controlar as chamas. Esse incêndio foi registrado pelo Corpo de Bombeiros no final da tarde desta segunda-feira no bairro Novo Planalto, aqui em Patos de Minas, um local onde tem muita vegetação. Inclusive, a suspeita até agora é que possa se tratar de uma pessoa que cometeu um crime, que foi botando fogo em várias partes aí. Esse incêndio foi controlado pelo Corpo de Bombeiros, contou com a participação de um bomba-tanque e também de outro veículo para conter as chamas. Eu vou conversar agora com o Sargento Cruz do Corpo de Bombeiros. Sargento, foi um trabalho incessante, vocês priorizaram alguns pontos para que não houvesse maior prejuízo para propriedades rurais e também para moradores próximos, é isso? Sim, exatamente. O Corpo de Bombeiros recebeu uma ligação, onde, segundo o solicitante, passou que havia um incêndio em lote vago, no bairro Planalto. Dentre as ocorrências que a gente já tem o costume de atender, deslocamos e ao chegar no local percebemos que não tratava-se de uma ocorrência comum, de hábito nosso. Tratava-se de vários lotes vagos, no bairro Planalto e no loteamento Jardim Júlia, que pelas características do local, progressão do incêndio, característica da chama e a linha que se formou de incêndio, tudo consta que provavelmente foi provocado por um terceiro, um incendiário, passou por aquele local e foi ateando fogo nesses lotes vagos. Muito trabalho para os militares do Corpo de Bombeiros, mais de 2 horas de trabalho, né? Sim, exatamente. Foram aproximadamente 2 horas de trabalho, até que o incêndio foi totalmente extinguido, todas as chamas, onde foi necessário fazer um plano de trabalho, priorizando os locais, as áreas de maior risco, para a gente prosseguir com o nosso combate. Um trabalho de rescaldo também, porque nessa época seca corre o risco de pegar novamente fogo, né? Sim, exatamente. Logo após todo o trabalho de combate, assim que as chamas são extinguidas, a gente percorre todo o local onde as chamas atingiram, todo o local onde que a gente já tinha controlado as chamas, fazendo o rescaldo e verificando a possibilidade mesmo que aquilo não havia mais possibilidade de ter uma reignição e ter uma progressão novamente naquelas áreas. Esse tipo de ação é considerado crime e caso a pessoa for pego praticando esse ato, ela vai ser conduzida para uma delegacia de polícia civil, conduzida pela polícia militar.
Muito obrigado, sargento, pelas informações. É crime ambiental, então se você tiver alguma informação sobre esse possível incendiário, tem imagem de câmera de segurança desse homem passando na rua ou próximo ao local, tateando fogo, manda para a Polícia Civil, manda para a Polícia Militar, que vai ser feita então a apuração. E lembrando que a dica do Corpo de Bombeiros sempre é, nessa época do ano, onde as chuvas ficam mais escassas, sempre não jogar lixo, vidro, que também pode ter algum tipo de ignição, e ponta de cigarro também, que é muito comum acontecer nessa época do ano. As imagens são do Diego Braga, Rafael Ribeiro, direto do Corpo de Bombeiros, para o jornalismo da NTV. Infelizmente essas ações pioram aí, além de degradar o meio ambiente, piora a qualidade do ar, né? E já começamos aí a temporada de queimadas. Infelizmente, todos os anos, a partir do momento que o tempo fica mais seco, que tem a estiagem, essas ocorrências acontecem, são registradas pelos bombeiros, pela polícia, muitas das vezes criminosas, né? É um ato criminoso, que fique claro. O Corpo de Bombeiros, antecipando a essa situação, iniciou uma campanha de alerta justamente para que essas ocorrências e inúmeras não fossem registradas, numa tentativa de conscientização da população, mas infelizmente o que a gente tem visto é que as pessoas não têm atendido a esse chamado, a esse pedido do Corpo de Bombeiros em Patos de Minas. Já foram diversas ocorrências atendidas e a gente tem percebido que os incêndios têm sido de grandes proporções, o que demanda aí equipes, demanda celeridade no trabalho do Corpo de Bombeiros, que tem se desdobrado para atender a essa quantidade de pedidos, de solicitações para conter incêndios, viu, Odaí? E como você bem disse, além de ser aí um ato criminoso, piora a qualidade do ar, que já fica difícil, já é um tempo que favorece as doenças respiratórias. A gente vê aí as unidades de pronto atendimento cheias, a UPA cheia, muitas pessoas procurando atendimento hospitalar justamente porque esse tempo prejudica e favorece a ocorrência desse tipo de doença. E aí tem mais essa situação de queimadas que piora o ar e todo mundo sofre junto, viu? Pois é. Vamos mudar de assunto, Ludmila. Jornalismo de resultado agora aqui no NTV News. A equipe de reportagem da NTV foi chamada depois que os moradores da zona rural de São Miguel e Poutreiros esperaram anos para que uma ponte fosse consertada. Tendo que utilizar rotas alternativas, dando voltas para chegar ao destino, com dificuldades para escoar a produção e receber os insumos, a situação ficou realmente insustentável. Mas o nosso jornalismo foi atrás e nesta segunda-feira o trabalho foi finalizado. Há anos a ponte sobre o córrego raso que dá acesso às comunidades de São Miguel e Poutreiros, zona rural de Patos de Minas, estava quebrada. Os moradores fizeram inúmeros pedidos à Prefeitura de Patos de Minas para que fosse consertada. No ano passado, ficaram animados ao ver o cronograma de serviços assinado pelo secretário de Obras, que previa o conserto da ponte. Entretanto, o serviço que era para ter sido executado em novembro de 2021 não saiu do papel. Cansados de esperar pela solução que não chegavam, procuraram o jornalismo da NTV. A gente estava sofrendo com a falta dessa ponte há uns 3 anos. Eu resolvi correr atrás desde que o meu filho entrou para a escola o ano passado, porque ele estava sofrendo a consequência da falta dessa ponte. Ele tinha que acordar 1 hora mais cedo para conseguir chegar à escola, que começa às 8 horas da manhã. Eu fiz até vídeo dele chorando, falando que não queria ir para a escola porque estava com sono, estava com frio. E isso me revoltou como mãe, porque é um absurdo eu ver meu filho passando por uma situação dessa por falta de uma ponte. Foi onde eu resolvi recorrer pela segunda vez ao pessoal da NTV, o qual sempre me deu muita atenção e me tratou com muito respeito. E nossa produção começou a buscar respostas junto às autoridades para pôr fim ao sofrimento desses moradores. A Prefeitura disse que havia contratado equipes terceirizadas para reforçar o trabalho de melhorias na zona rural. Mas foi só depois que a NTV solicitou interferência do deputado estadual Eli Tarquínio que o conserto da ponte foi providenciado. A madeira para fazer os pranchões e as vigas foram retirados de área que pertence ao DER, com um telefonema e tudo resolvido.
Essa ponte não era construída, eu acredito que por tanto tempo, às vezes por falta de interesse. Porque quando você interessa uma coisa, a construção de uma coisa ou fazer alguma coisa, a gente corre atrás e faz. Fiquei sabendo que não era construído porque não tinha as tábuas. Conseguimos as tábuas. Depois fiquei sabendo que não tinha as vigas. Corri atrás, bati de vizinho em vizinho aqui, procurando eucalipto que desse a espessura para colocar na ponte. Não tinha. Foi onde, conseguimos o DDR. Mas eu acredito que para trás era só falta de interesse mesmo, porque quando foi conseguido o material, a prefeitura veio e fez. A prefeitura estava à espera do material e em poucos dias, com ele em mão, executou o trabalho e acabou com anos de sofrimento dessas famílias e também de quem precisa utilizar a ponte nas comunidades de São Miguel e Poutreiros. Problema resolvido, ponte construída, mas fica aí essa sensação e esse sentimento para a moradora, como ela mesma disse, de que faltou vontade, entendimento, né? Faltou ali uma maneira melhor de lidar com um problema que poderia ter sido corrigido sem esperar tantos anos para que essa ponte voltasse a ter circulação, né, Angel? Ficou no colo dos moradores buscar alternativas para agilizar ou tentar agilizar o conserto dessa ponte. E aí a NTV participou junto desse processo, junto com a comunidade, acompanhando toda essa questão, esse sofrimento mesmo. E a gente conseguiu aí com um telefonema ajudar essa comunidade que mesmo assim ficou junto ali. A Tatiana levou a coisa à frente, ela esteve acompanhando todo esse processo até que hoje pôde, enfim, respirar aliviada. A gente às vezes fica assim incrédula como que há essa falta de vontade, como ela coloca, essa falta de interesse, ou mesmo de iniciativa do órgão público para buscar uma solução. E olha que ela está logo ali. E aí terceiriza para a comunidade tomar a frente. E a comunidade só não consertou essa ponte por medo. Porque a partir do momento que a comunidade vai lá e toma frente, ela também arca com qualquer prejuízo que ali aconteça. Se porventura, infelizmente, acontecer um acidente na ponte e for uma obra da comunidade, é a comunidade quem responde caso acionada. Então a comunidade falou, não, vamos fazer o que a gente pode, tentar conseguir correr atrás dessa madeira. Num primeiro momento foi conseguida, a madeira acabou se perdendo, apodrecendo por conta da demora no início dessas obras. E aí veio essa segunda etapa. E aí foram os próprios moradores que descobriram essa área do DR e falaram, olha, aqui tem uma madeira que é possível fazer essas vigas, fazer esses pranchões para poder realizar essa obra. E aí a gente correu atrás, todo mundo junto, dando as mãos e deu certo. A gente fica muito feliz que a NTV, mais uma vez, aí tenha ajudado a comunidade, porque é o nosso dever e um prazer para a gente promover e provocar esse jornalismo de resultados. Satisfação a gente poder mostrar que esta união pode ser feita e que cada um tem que ter a sua responsabilidade aí para fazer um serviço como esse, principalmente se a gente pensar que é público e vai ser utilizado por todos. Ludmila, tem uma última notícia, um acidente ocorrido na Avenida Afonso Queiroz, aqui em Patos de Minas. Nós temos inclusive imagens de lá, um engavetamento, Ludmila, com 5 veículos, né? Aconteceu agora no final da tarde. Um idoso ficou ferido e precisou ser socorrido pelo SAMU neste engavetamento aí, como eu disse, na Avenida Afonso Queiroz. Realmente o trânsito cada vez mais pesado e a gente precisa ter todo cuidado aí ao trafegar, seja a pé, seja de carro, porque o engavetamento com 5 veículos dentro de uma área urbana realmente acaba sendo raro, né? E esses cuidados com o trânsito a gente precisa ter. E é justamente naquele momento que as pessoas estão voltando para casa, né? Então... E olha que a Avenida Afonso Queiroz tem muitos semáforos, tem alguns semáforos ali, muitos redutores de velocidade, o que não dá para poder ali empregar uma velocidade alta, mas pode ocorrer acidente, a gente sabe que pode ocorrer em qualquer trecho, qualquer situação, cabe mesmo essa direção preventiva e atenta para que a gente não veja esse tipo de cena. Não dá tempo de mais nada, análise terminando e o News também.
Sim, a gente fica por aqui. Muito obrigada a todos pela companhia, pela audiência. Amanhã a gente se vê. Boa noite e até amanhã.